Oi, Tássia, tudo bem? Então eu vou retomar essa aula com você, mas eu sei que é uma aula complicada mesmo, doenças renais é uma das aulas mais complicadas de dietoterapia, e caso você tenha dúvida, você me pergunte, tá bom? Então, o que que é o rim? Então, antes da gente estudar sobre a função nutricional da insuficiência renal, a gente precisa estudar sobre os rins. Qual que é a função do nosso rim? Então, o nosso rim, basicamente, ele é um filtro. Ele vai regular a homeostase corpórea, então, tudo que entra, tudo que sai pela função exócrina e reguladora, ele tem a capacidade de síntese, ou seja, de formação e também de degradação, então, onde saem os hormônios também. Então, é no rim que vai ter a excreção dos produtos finais do nosso metabolismo. Então, lá tudo que a gente come, ele vai ser excretado pelos rins na forma de ureia, creatinina e ácido úrico. Ou seja, nossa urina, o nosso xixi, ele é formado por ureia, creatinina e ácido úrico. O rim também ele é importante para a manutenção do volume celular, então o balanço de sódio e água. Tá? Então, por isso que a gente vai ver quando o paciente ele é hipertenso, que ele não tem desregulado esse balanço de sódio e água, você vai perceber que ele vai ter problema na função renal também. Então, uma doença ela se liga na outra. Outra função importante do rim é que ele faz a manutenção da composição iônica do volume extracelular de sódio, cloro, potássio, magnésio, cálcio e fósforo. Então, ele vai fazer a manutenção de todos esses minerais, esses macro e micro minerais, ele vai fazer essa manutenção, tudo que entra e tudo que sai. E como eu já disse também, ele vai estar bem relacionado com pessoas hipertensas. Então, ele que vai estar realizando a regulação da pressão arterial sistêmica. Então, a nossa hipertensão. Faz a manutenção do equilíbrio ácido básico. Ele também ajuda na produção de hormônios e de enzimas, por exemplo, a eritropoetina, que dá a formação de hemácias, renina, sistema renina, angiotensina, que também é de hipertensão. Ele faz a degradação e o catabolismo de hormônios. Quais hormônios? A insulina lá do pâncreas, o glucagon, que tem a função inversa da insulina, paratormônio, hormônio do crescimento, GH. Ele que vai fazer a regulação de processos metabólicos, a gliconeogênese, também vai estar ajudando no metabolismo lipídico. Tá, prof, mas por que tudo isso, tá? Então, é só uma introdução para que você entenda qual que é a função do rim. Então, o rim tem inúmeras funções, mas para ficar mais claro e mais... para ficar mais claro e mais básico para você entender, o rim é um filtro, é um filtro do nosso organismo. Então, ele vai funcionar tudo que entra e tudo que sai, ele vai passar rim. Principalmente ele vai estar ajudando na formação da urina. Você vai ver o quanto a formação da urina é importante para a gente estar estudando na doença renal. Existem 3 exames de maior importância para a gente estar observando se o rim do paciente está legal ou não. O nome desses exames, ele vai medir a taxa de filtração glomerular. Meu Deus, prof, o que é isso? A taxa de filtração glomerular basicamente a gente vai observar se o nosso rim está funcionando ou não, tá? É basicamente bem isso. E o nome desse exame a gente chama de clearance de creatinina. E também tem outros exames que a gente pode estar pedindo para o nosso paciente, que é o de creatinina e o de ureia. Tá? Então, é basicamente na urina. Então, são 3 exames urinários. Então, é basicamente na urina que a gente vai conseguir ver como que está aquela função renal do nosso paciente. Principalmente, a gente utiliza, então, o clearance de creatinina. Importante, nutrição esportiva não tem nada a ver com essa matéria, mas só para a gente relembrar que a gente viu sobre proteína. Na nutrição esportiva, a gente não pode ficar recomendando proteína, recomendando para esportista, sem primeiro saber a função renal dele. Então, a gente precisa ter certeza como que está a função renal dele. Então, antes da gente suplementar a proteína, a gente pede muito esse exame. Então, é um exame de muita importância para o nutricionista, que é o exame de clearance de creatinina. O clearance de creatinina, ele vai fazer a taxa de filtração glomerular, que ele vai observar se o teu rim está bom ou não. Tá? Então, a gente precisa desses 3 exames aí. Como eu já falei, são 3 exames urinários. Tá, agora a gente vai falar um pouquinho da insuficiência renal
crônica e aguda. Insuficiência renal crônica e aguda é quando os rins param de funcionar por um determinado momento, então na aguda, ou para sempre, né, na crônica. Mas quais são as causas da insuficiência renal? Por que a pessoa tem problema renal? Pode ser por diabetes, pode ser por pressão alta, hipertensão, pode ser uma cirrose hepática, glomerulonefrite, então é uma deficiência nos glomérulos do rim, lesões renais, histórico familiar, então, o meu pai fez hemodiálise, qual que é a probabilidade de eu ter insuficiência renal? A probabilidade de ter insuficiência renal, ela pode ser grande, tá? Então, porque se você tem histórico familiar na família, meu tio fez hemodiálise, minha mãe fez hemodiálise, teve problema no rim, então você tem que cuidar porque também tem essa função genética. E o uso exacerbado de diuréticos, tá? A prof vai explicar mais pra frente o porquê. Qual que é a relação da DM? O que é DM? Diabetes mellitus. Relação da diabetes mellitus e da doença renal. O mau controle glicêmico, então, se você não tem um controle glicêmico ideal, então você consome muito carboidrato ou você não produz insulina em boa quantidade, então você tem um mau controle glicêmico, tua diabetes, a tua glicemia está sempre alta. Ele vai desenvolver proteinúria, então você vai ter aquele xixi, o xixi de diabético que eles falam. Se você tem mais xixi, o teu rim ele vai funcionar mais, mas vai chegar num tempo que o teu rim ele vai causar uma lesão a nível celular porque ele está funcionando demais. Então isso também é maléfico. Então a diabetes ela tem essa relação com a doença renal. Principalmente a diabetes tipo 1. Vocês vão observar, se vocês conhecem alguém que tem diabetes, a tipo 1 ou a tipo 2 também, que um dos primeiros sintomas é que a pessoa faz muito xixi, muita sede. Toma muita água e muito xixi. Então, ela vai desenvolver essa proteinúria. Qual que é a relação da pressão arterial e da doença renal? Tá? Então, como a prof já falou, os rins, ele tem essa função exócrina, essa função endócrina ligada com a função hormonal. Então, o sistema renina, angiotensina ou aldosterona. Meu Deus, prof, precisa saber esse nome? Não precisa. Você só precisa saber que a doença renal ela tem relação com a hipertensão, sim, porque é no rim que vai fazer esse balanço de sódio e água. Quando o paciente ele tem pressão alta, vai ter esse desbalanço de sódio e água, tá? Então, por isso que vai ter essa relação entre hipertensão e doença renal. Insuficiência renal aguda, Tassi, o que é? Insuficiência renal aguda é por um curto período de tempo, tá? Então, eu posso desenvolver a insuficiência renal aguda, mas não precisar de ir para a máquina de diálise. Então, é só por um curto período de tempo. Mas o que é essa insuficiência renal aguda? Então, essa rápida deteriorização da função hepática em indivíduos saudáveis. Então, hoje a Tássia tá bem. Amanhã a Tássia sofreu um acidente. Caiu de bicicleta na praça, bateu a cabeça e deu traumatismo craniano. E o rim dela parou de funcionar. Você trabalha no hospital, você sabe bem como que pode acontecer isso, né? Então o rim dela parou de funcionar, mas ela era uma pessoa saudável. Então, por um curto período de tempo, foi por causa de um trauma, de um choque, de uma sepse, alguma coisa que aconteceu muito rapidamente. Mas ela estava saudável, ela não apresentava lesão renal. Pode ser por uma coagulopatia, pode ter cirrose ou não pré-existente, então o paciente cirrótico, o paciente não cirrótico, mas se ele tem cirrose, também pode dar insuficiência renal. E, importante, para ser denominado insuficiência renal aguda, lembrando que é por um curto período de tempo, tem que ser inferior a 26 semanas. Mas a gente aceita, né, no hospital, então até um mês esse rim ele tem que voltar a funcionar do nosso paciente, tá? Então normalmente a gente determina assim, se não voltou depois do mês, a gente já considera como crônica, né? Mas as literaturas trazem que se for um tempo menor que 26 semanas, a gente denomina como aguda, e se for um tempo maior que 26 semanas, já é uma insuficiência renal crônica. Existem estágios, tá? Então, super aguda, 7 dias. O paciente sofreu uma queimadura de 3º grau e parou de funcionar os rins dele. Depois de 7 dias ele já estava melhor, o rim dele voltou a funcionar, tá? Então, hiperaguda. Subaguda de 7 a 21. Aguda de 7 a 21, perdão. Subaguda. Menor que 21 e menor que 26 semanas a gente classifica como aguda.
Quais que são as causas, tá? Então a prof já apresentou algumas, mas quais que podem ter? Existem inúmeras. Depressão no volume celular, então hemorragia, queimadura, perdas gastrointestinais, uso exacerbado de diuréticos, qualquer trauma, choque, sepse que pode acontecer de uma hora para outra no paciente, normalmente na urgência e na emergência do hospital que a gente observa. Redução da pressão da perfusão renal, então a pessoa toma muito fármacos, inibidores da ECA, os AINES também, e contrastes radioativos, redução do volume do sangue efetivo, então no traumatismo craniano, numa insuficiência cardíaca, no choque anafilático ou em casos de sepsis. Coisas que acontecem muito rapidamente, com exceção do uso de diurético, tá? A gente pode fazer análise do volume urinário. Nós, nutricionistas, não, né? Mas a comunidade médica e hospitalar como um todo para ver como que está a função renal daquele paciente. Um dos exames que nós utilizamos dentro do hospital o básico é o exame de volume urinário. Então, a gente vai medir a urina daquele paciente. Se ele faz de 1,5 litro a 2 litros de urina em 24 horas, a gente considera que o rim daquele paciente está funcionando legal, tá? A gente chama isso de diurese normal. Tem uma outra classificação que a gente chama de oligúria. Então, quando o paciente ele produz menos que 400 ml por dia de urina. Então, a gente considera que o rim dele não está funcionando legal, porque você sabe, às vezes ele não está tomando água, mas ele tem infusão de soro e tudo, né? Então, ele tem um líquido ali. Então, ele precisa fazer esse xixi. Pode ser xixi indo no banheiro, andando, deambulando normal, ou pode ser também via sonda. É mais fácil a gente observar isso na sonda, porque daí a gente já tem o controle, né? E existem casos de anúria. Casos de anúria quando o paciente ele não consegue fazer xixi. Então, menos de 500 ml, o volume urinário dele de um dia é muito pouco, tá? Então, olha aqui, que tem 100 ml esse vidrinho de acetona aqui da prof. Então, menos que isso aqui, a metade disso aqui, ele não conseguiu fazer de xixi no dia, de fazer de urina, de produzir em 24 horas. Então, a gente considera como casos de anúria. Então, significa que o rim dele não tá funcionando. Então, esse é um dos exames rápidos, práticos e fáceis que a gente pode estar observando no nosso paciente renal. Casos de insuficiência renal crônica, então, para sempre ou por um longo período de tempo. Insuficiência renal crônica. Existem estágios da doença renal crônica. Aí você vai ver ali, existe a fase 1 até a fase 5, tá? A fase 1, então, ele tem um pequeno dano no rim, então o rim dele funciona 90%. Já lá na fase 4, meu celular tá aqui na frente, deixa eu ver. Na fase 4, fase 5, menos que 15% o rim dele vai estar funcionando. É muito pouco, né? Mas lembrando que a gente tem 2 rins, né? Às vezes um funciona melhor que o outro, tem pessoas que só nascem com um rim. Então, a gente precisa, claro que não vai ser o profissional nutricionista, não vai ser o profissional de enfermagem que vai estar fazendo esses exames, já vai ser os médicos mesmo que vão estar fazendo essa solicitação. Mas como a gente tem no prontuário, a gente precisa deles, né? Então, para a gente observar quantos por cento está funcionando esse rim, qual estágio que a doença ela já se permanece. Já, vamos lá ver, na fase 4, na fase 5, que o rim funciona muito pouco, ele já está em fase de transplante, na fila do transplante renal, normalmente. Então, como eu bem falei para você, o rim, ele é um filtro, tá? Então, ele filtra o sangue e ele ajuda a eliminar toxinas no organismo, na forma de urina. Então, qual que é a função renal? A função renal, ela recapitulando, é a capacidade de filtração dos rins. E qual que é o exame que a gente pede para ver se sim está funcionando? É o clímax de creatinina, como eu já falei. Então, é a taxa de filtração glomerular. É a capacidade de filtração daquele rim. O rim, ele vai ser considerado como normal entre 90 a 120 ml por minuto, se ele estiver filtrando. Se ele estiver filtrando menos que 60 ml por minuto, a gente considera como insuficiência renal crônica, tá? Então, a gente vai ver
que insuficiência renal crônica durante 3 meses, tá? Então, hoje, prof, meu rim deu 60, mas amanhã já não deu, né? Então, tem que ter essa continuidade de no mínimo 3 meses para a gente considerar se que um paciente ele é crônico ou não. Quais que são as causas? Diferentemente da insuficiência renal aguda, que é por um choque anafilático, um sepse, um trauma, algo que aconteceu muito rapidamente, insuficiência cardíaca, a insuficiência renal crônica ela tem outras causas, né? Muitas das vezes pode ser até uma patologia já pré-existente. Então, glomerulonefrite crônica, às vezes o paciente... Sabe aquele paciente que nasceu só com rim também, ele já vai ser instalado em um caso de insuficiência renal crônica. Quando ele tem uma hipertensão arterial grave, então ele já teve 3 AVC seguidos, prof. A pressão dele sempre tá 20/10, a pressão dele sempre tá altíssima, né? Então ele já tem uma hipertensão arterial grave, todo dia a pressão dele tá alta, a gente não consegue regular. Então ele já vai ter ele pode ser um dos ocasionadores da insuficiência renal crônica. O paciente ele tem diabetes mellitus, o paciente é obeso, pode ser uma das causas da insuficiência renal crônica. Pielonefrite, lúpus, doenças hereditárias, como rins policísticos, como eu já falei também. Quando a pessoa nasce só com rim ou quando tem problema nos rins, os rins já nascem com esses cistos, né? Então já é genético, já é uma patologia instalada. Proteína e insuficiência renal. Eu acredito que isso seja a parte mais importante da aula, que é o consumo de proteína para pacientes de insuficiência renal. Somente a nutricionista é uma das poucas áreas, né, que a gente tem total domínio, somente a nutricionista, então ela pode estar fazendo essa recomendação de proteína ou não. Então é necessário uma nutricionista, principalmente quando o paciente tem insuficiência renal e dentro de uma clínica de hemodiálise é primordial a nutricionista. Qual que é a relação entre a proteína e a insuficiência renal? Eu desenhei no quadro no dia da aula, mas se você quiser eu posso desenhar para você no caderno e te enviar o desenho também. Mas assim, vou tentar explicar, tá? Então, uma maior ingestão de proteína... Deixa eu ver se eu coloquei aqui a fórmula para você. Aqui... Uma maior ingestão de proteína... Obviamente, a proteína é um aminoácido, vai ter uma maior concentração de aminoácido. Isso é meio óbvio, né? Vai ter uma maior absorção de sódio nessa região. Lembrando que a gente nunca consome só a carne, né? Então, a gente vai colocar temperos, condimentos, algo do gênero para temperar. Então, também vai ter a maior absorção de sódio nessa região, fora de proteína. Se o rim... se nós comemos mais carne, o nosso rim ele trabalha mais. Concorda comigo? Então vai ter uma vasodilatação. Esse rim ele vai filtrar mais e ele vai vasodilatar, ele vai inchar. Porque ele vai estar filtrando mais. Vai estar filtrando mais, vai tentar filtrar mais, tentar filtrar mais, tentar filtrar mais. Então ele vai ter uma maior taxa de filtração glomerular, que é o clearance de creatinina. Vai aumentar o fluxo sanguíneo do rim de entrada e saída aqui nessa imagem ali, ó, você pode observar. Então, vai ter maior entrada e maior reabsorção, entrada e saída, maior excreção de volume urinário. Então, o rim ele vai trabalhar muito mais, porque quem faz o metabolismo das proteínas, o produto final vai ser lá no rim, tá? Então, vai filtrar mais, filtrar mais, filtrar mais, filtrar mais. Ele vai expandir, vai ter um volume sanguíneo muito maior a nível celular. Ele não vai conseguir mais trabalhar de tanto que ele vai estar sobrecarregado. É a mesma coisa que acontece no pâncreas, né? Quando você come muito doce, você vai sobrecarregar tanto o teu pâncreas que você não vai ter insulina suficiente. E aqui é o mesmo caso. Então, você vai comer tanta proteína, vai ter tanta absorção de sódio, vai ter tanta absorção de aminoácido naquela região, vai vasodilatar, vai vasoexpandir. E o nosso rim é um filtro. Ele é como se fosse uma peneirinha. Ele vai fazer uma lesão a nível celular. A pessoa vai ocasionar insuficiência renal crônica, tá? Porque ele trabalhou demais, porque ele expandiu demais. E quando vai chegar uma hora que o rim ele não vai conseguir filtrar toda aquela carne, toda aquela proteína que você está ingerindo, não vai conseguir mais. Então ele vai fazer furinhos
né? Ele não vai, e você vai, essa proteína demasiada que você comeu, ela vai tudo pra tua urina, porque você não conseguiu filtrar. E essa urina, ela é tóxica, a gente vai ver que essa urina, ela é tóxica. Então, ela vai fazer uma lesão no rim, vai causar uma insuficiência renal, vai causar uma morte celular a nível celular ali, tá? É basicamente isso. Se você não entendeu, a prof faz um desenho no caderno e te manda, tá bom? Agora, encefalopatia, tá? O que é encefalopatia? Encefalopatia é algo que acontece no paciente renal crônico. Eu não sei se você já observou algum paciente renal crônico teu do hospital. Ele tem alguns casos, parece casos demenciais, que vai afetar a memória, que ele vai ficar, a gente vai considerar ele como louco, né? Existem esses casos. É quando ele tem um caso muito grave de insuficiência renal crônica. Lembrando que o nosso xixi, ele é composto por ureia, amônia e ácido úrico. Eu já falei isso pra você lá no começo da aula, né? Então, o nosso xixi, ele é composto por esses 3 componentes: ureia, amônia e ácido úrico. A amônia que sai da nossa urina, ela é altamente tóxica. Ela é altamente tóxica. O que não é tão tóxico é a ureia, e o ácido úrico, ele é um pouquinho tóxico. Tá? E o que isso quer dizer, tá? Então, essa aqui é a estrutura química da proteína. Pode ser que fique um pouco confuso, tá? Mas essa aqui é a estrutura química da proteína, tá? Então, você vai ver carbonos, hidrogênios aqui, ligado numa amônia. Tem uma ligação amônia dentro da proteína. Por isso que você vai ver... por isso que a gente chama de aminoácidos, porque ele tem um grupo amino, um grupo amônia dentro da estrutura. Se você come mais carne, você automaticamente come mais o grupo amino, dos aminoácidos. O grupo amônia, a gente não consegue absorver ele e ele vai para a urina. O rim não consegue filtrar, vai dar uma lesão celular, entendeu? Problema? Aqui é só para você ver o ciclo de Krebs, mas não tem importância nenhuma, é só para você ver esse NH4, que é a formação da amônia, mas a gente já consegue, dentro só na estrutura química da proteína, a gente já consegue ver esse NH2, que é uma amônia, tá? Então, se a gente come mais carne, a gente vai comer mais amônia. E essa amônia, que a gente não consegue absorver no nosso organismo, ela vai um pouco para a urina e também vai um pouco para o cérebro. Tá? Então, você vai ver esses quadros demenciais na insuficiência renal crônica, quando a pessoa está muito desregulada. Tá? Então, a amônia, a gente também chama de NH3 e NH4. Ela é uma toxina, então ela é uma neurotoxina. Ela vem do metabolismo das proteínas, ela já vem da estrutura química da proteína. Em condições normais, o nosso organismo, o fígado, ele faz a troca de amônia para ureia ou em glutamina, tá? Então, é o nosso fígado que ele vai pegar essa substância tóxica, que é a amônia, e vai transformar em ureia ou em glutamina. Mas a gente vai ver que o fígado e o rim, eles vão trabalhar em conjunto. A gente já vai ver qual que é o problema. Aqui, tá, esse aqui é só explicando, mas eu não vou passar pra você, senão vai ficar muito difícil, tá? Então, o que vai ser? Essa amônia que você come demasiadamente, né? Essa proteína que você come demasiadamente, uma fração dela vai para a tua urina e outra fração dela fica no teu corpo. O teu fígado, ele tenta fazer essa transformação de amônia e ureia. Você vai ver que é só uma estrutura física que muda, né? Mas o nome muda bastante, ureia para amônia. E ele não consegue. Aí vai pro cérebro. Aí dá quadros demenciais na pessoa. Quais que são as causas da encefalopatia? Desidratação, a hipovolemia, infecções, hipocalemia, uso de diuréticos, sedativos, hipóxia e o mais importante, uma dieta hiperproteica, tá? Então, ignore todos esses tópicos aqui e foque na dieta hiperproteica. Se o paciente ele faz um consumo demasiado de proteína e ele tem insuficiência renal, ele vai ter um quadro de cefalopatia hepática, que é esse quadro de lesão, fora a lesão a nível celular, ele vai ter uma lesão a nível mental, tá? Então, quais que vão ser as manifestações clínicas desse paciente? Lembrando, por que causa encefalopatia hepática mesmo? Maior consumo de proteína, essa amônia ela não vai conseguir ser digerida, e essa amônia vai para o cérebro, uma outra amônia vai para a urina, tá?
Quais são as manifestações clínicas? Agressividade, fala arrastada, agitação psicomotora, um hálito hepático, sonolência, inversão do ciclo do sono, tá? Então, ele vai mudar do dia para a noite, literalmente. Ele vai ter incoordenação muscular, ele vai ter um reflexo muito rápido, ou ele vai ser mais alantecido, depende do paciente, e ele vai ter crises convulsivas. Mas normalmente você vai observar dentro do hospital que o principal sintoma da encefalopatia hepática em doentes renais é a agressividade. Eles ficam extremamente agressivos e eles estão extremamente agitados, tá? Então, seria esse tópico e esse aqui de maior importância. Prof, eu preciso saber todo o mecanismo da encefalopatia hepática? Não, você não precisa saber, tá? Só falei para nível de conhecimento de vocês, mas fique tranquila que você não precisa saber a fisiologia da doença em si. Existem alguns medicamentos que a gente consegue trabalhar com esse paciente de encefalopatia hepática, tá? Então, os 2 primeiros medicamentos é a nível médico, tá? Então, é o médico que vai fazer a ingestão, vai fazer a recomendação desses medicamentos, e o terceiro é a nutricionista. Então, o primeiro é a lactulona, que ele vai transformar a amônia em amônio. Amônio é menos tóxico e a gente consegue degradar. O uso de antibióticos para melhorar a flora intestinal e, consequentemente, tentar eliminar essa amônia que fica tóxica dentro do organismo, né? A gente conseguir eliminar ela pelas fezes e pela urina, então a gente vai tomar um antibiótico para melhorar a nossa flora intestinal. E o que o nutricionista ele vai fazer? Ele vai trocar a proteína animal pela proteína vegetal. Ele não pode, em casos de encefalopatia hepática, fazer uma dieta vegetariana. O paciente ele precisa de proteína, porque senão ele vai desnutrir muito rapidamente. Como você sabe, o paciente do hospital ele emagrece muito rápido, ele depleta muito rápido. Então a gente basicamente vai fazer essa troca de uma carne por uma proteína de ovo, tá? Então uma proteína animal por uma proteína vegetal. De uma carne por um grão de bico. E assim sucessivamente. Mas a gente não pode retirar assim, vou retirar toda a proteína que ele vai ingerir, não. A gente só vai retirar a proteína animal pela vegetal. Mas aqui, o mais importante, o que é a dietoterapia na insuficiência renal crônica? Existem algumas recomendações internacionais e nacionais, que é a que a gente precisa seguir, que é a Sociedade Brasileira de Nutrição Enteral e Parenteral. Tem um guia gigante, eu devo ter anexado lá no AVA, um guia gigante de 40 páginas que fala em tudo que vocês precisam lá sobre a doença renal e a nutrição. Como que a gente vai fazer, então, se chega um paciente lá no hospital, como que a gente vai fazer essa triagem? A gente faz MST, então a MST é Malnutrition Screening Tool. É um questionário pequenininho assim, tipo meia página. Eu coloquei ele em alguma aula, eu não lembro em qual aula que eu coloquei. Acho que foi na aula de idosos que eu coloquei um questionário bem pequenininho, que você chega e faz umas perguntas pro paciente, para detectar se ele tá com desnutrição ou não. Outra forma de avaliar esse paciente é se ele tem uma perda involuntária de peso, ou se ele tem um IMC menor que 18, né? Se ele tem um IMC menor que 18, ele é considerado como desnutrido. E se ele tem uma ingestão de energias ou proteína abaixo do recomendado, tá? Então, o paciente precisa de 2.000, prof, mas ele está ingerindo 1.000. Então, o prato dele está botando mais que a metade, todo dia ele não consegue comer, então a gente precisa dar mais atenção para esse paciente. Quando o paciente ele tem redução de força e de funcionalidade, ele não está nem caminhando, prof, né? Então, a gente precisa não deixar ele desnutrir. E outro exame que a gente faz é a avaliação subjetiva global. Também acredito que você deve relembrar o que é a avaliação subjetiva global. Então, é um exame físico que a gente faz, a gente vai observar se o paciente tem escarras, se o paciente tem úlcera por pressão, a gente vai ver se ele está perdendo peso, a gente vai pedir do peso dele, a gente vai ver se ele tá com edema. Então, a gente vai observar esse paciente e fazer essa avaliação, tá? Quais que são os nossos objetivos como nutricionistas? Recuperar ou manter o estado nutricional, minimizar o catabolismo proteico. Catabolismo proteico é quando o paciente ele tá perdendo muita proteína, então ele tá desnutrindo e emagrecendo muito rápido. A gente não pode deixar isso acontecer, porque mais rapidamente ele vai a óbito. Então a gente precisa minimizar esse catabolismo, essa perda de proteína, tá? Catabolismo
perda de proteína, catabolismo proteico, proteína. Tem o equilíbrio ácido básico para melhorar a função renal, o equilíbrio hidroeletrolítico, então função, ingestão de água importante, minerais e de vitaminas e, obviamente, melhorar o prognóstico daquele paciente para que ele tenha alta logo ou para que mesmo que ele não tenha mais unidades curativas, assim. Então, ele já fez o transplante renal, mas assim, ele não tá melhorando, ele faz hemodiálise faz 15 anos, a gente precisa tentar melhorar, então, a expectativa de vida desse paciente, para que ele viva mais, mesmo que ele não tenha mais alternativas curativas. Qual que é a recomendação de insuficiência renal aguda, na fase aguda, menor que 26 semanas? A gente pode fazer uma regra de bolso, simples e básica, tá? Então, de 20 a 30 quilos de peso por dia. Meu Deus, prof, não entendi nada. Então, por exemplo, assim, não sei onde que tá a minha calculadora, mas é assim. Você tem 75 quilos. Tá? O paciente tem 75 quilos, você vai multiplicar por 30, vai dar 2 e tanto, fazendo um exemplo, tá? Não sei de cabeça, ele vai ter esse resultado, 70 vezes 30 vai dar 7, 14, 21, vai dar 2.100 quilocalorias dia, então ele precisa de 2.100 quilocalorias dia. É só isso o cardápio dele, prof? É só isso, bem simples e básico. A gente também pode utilizar Harris e Benedict e eu recomendo fortemente que vocês utilizem a função de Harris e Benedict no TMB e no JET, que ele é bem mais confiável que a regra de bolso, tá? Então, a regra de bolso é quando o paciente, ele precisa, na hora, a nutricionista, ela precisa saber qual que é o gasto energético daquele paciente para fazer os cálculos nutricionais. De 20 a 30. Pega o 20 a 30, escolhe qualquer valor de 20 a 30, ou 20 ou 30, tá? Multiplica pelo peso, saber a recomendação nutricional. Se ele tá em casos de estresse grave, de 20 a 25, mas normalmente a gente utiliza de 20 a 30, tá? Para ficar mais fácil. Paciente que tem insuficiência renal aguda. Um exemplo que eu gosto de usar, eu acho bem legal. Paciente que tem traumatismo craniano, caiu de bike, bateu a cabeça. Super saudável. Ele tá tendo catabolismo proteico, então ele tá perdendo proteína. E a recomendação nutricional dele é alta, então precisa de 1,0 a 1,5. Então a gente não deve restringir, pelo amor de Deus, não deve restringir proteína para paciente na fase aguda, tá? Ele tá perdendo muito, normalmente aqui eu só tô falando de casos hospitalares, né? Então ele tá perdendo muito, ele tá emagrecendo, desnutrindo muito rápido. Então a recomendação de proteínas dele tem que ser alta também, de 1,3 a 1,5. Como que eu faço esse cálculo, prof? Então eu pego 1,3 e multiplico pelo peso, e eu sei quanto que ele vai precisar de proteína em grama. Se você quiser transformar em quilocaloria, eu multiplico por 4. Exemplo, 1,3 vezes 75, tá? Vai dar 300 e poucas, vai dar 300 e poucos gramas de proteína. Então, ele precisa de 396 gramas de proteína por dia, exemplo. Se eu quero saber quanto isso me dá de quilocaloria, eu multiplico por 4. Aí você já sabe. Se o paciente ele não estiver em estado de catabolismo, então, vamos lá, o paciente, ele ele só tomou diurético e o rim dele meio que parou de funcionar, ele não tá fazendo xixi normal e tal, prof. Não é um caso grave, né? É um caso de enfermaria, é um caso bem tranquilo mesmo. Então, a gente utiliza a recomendação de proteínas de um paciente normal, de 0,8 a 1,1. Se o paciente ele tiver em casos graves como choque, sepse, queimadura, então a gente utiliza esse valor maior. Se o paciente ele tá tranquilo na enfermaria, ele não tá nem emagrecendo, tá de boas ali, 0,8 a 1. Existem agora para prof. Desculpa que meu celular tá tocando. Agora, para prof explicar da crônica, eu preciso explicar das fases da diálise, tá? Então, existe a fase dialítica. O que é a fase dialítica? É quando o paciente ele tá fazendo diálise. E tem a fase não dialítica, quando o paciente ele tem insuficiência renal crônica, mas ele tá em casa. Ele não optou por fazer hemodiálise. O
paciente, lembrando, então, na fase dialítica, o paciente que está fazendo a diálise, seja ela hemodiálise ou somente a diálise, já vou explicar a diferença, ele precisa de proteína, porque ele tem a máquina é o rim dele, tá? Então, a máquina que vai fazer essa filtração do rim dele, a máquina vai trabalhar como se fosse um rim, então ela vai entrar e vai sair. Então, ele precisa de proteína, porque ele vai ter quem ajude ele, que no caso é a máquina. Na insuficiência renal crônica, na fase dialítica, a gente recomenda uma dieta hiperproteica, porque ele não vai ter rim, prof. O rim dele não vai ser bom, mas ele vai fazer hemodiálise. Então, vai ser uma fase hiperproteica, normocalórica, então a quantidade normal de caloria, a gente não vai passar nada do normal de caloria para ele. Restrita em líquido, sódio, potássio e fósforo. A recomendação de proteínas, se o paciente ele faz hemodiálise, né, diálise, então é 1,2 grama de quilo por dia. Então, aqui no mesmo caso, pego 1,2 e multiplico pelo peso dele e eu vou saber quanto de proteína ele vai precisar. É bem parecido quando o paciente faz hemodiálise, praticamente a mesma recomendação de quando o paciente está na fase aguda. Tem a regra de bolso, que é de 30 a 35, mas assim, a prof explica a regra de bolso, mas sempre sugiro que vocês façam pelo JET e pelo TMB do Harris, mas é só para vocês saberem a nível de conhecimento. Existem alguns alimentos que podem ser consumidos todos os dias e existem alguns alimentos que precisam ser evitados. Então, ali eu coloquei uma tabela, sugiro que você leia quais alimentos que o hemodiálise, né, quem tem insuficiência renal crônica, precisa consumir todo dia e quais são os alimentos que precisam ser evitados. Carambola e insuficiência renal. Importante, né, falar sobre a carambola e insuficiência renal. Por quê, prof? A carambola, ela possui uma toxina, ela é chamada de caramboxina. Essa caramboxina que está dentro da carambola, o nosso rim ele não consegue filtrar. Então, se o rim não consegue filtrar, prof, o que faz? Vai direto para as fezes, vai direto para a urina, né? Se o paciente que tem o rim prejudicado, né, ele está na fase de hemodiálise crônica, e se ele comer uma carambola, a chance dele vir a óbito é 40%. Existem vários casos que vai dar soluço, vômito, fraqueza, insônia, agitação, casos de convulsão e morte, tá? Então, a carambola é estritamente proibida para pessoas que têm insuficiência renal crônica. É perigoso mesmo a gente matar o nosso paciente, né? Por causa dessa caramboxina que tem dentro da carambola. Existem recomendações de sódio, de fósforo e de potássio, que também eu sugiro que você leia ali, né? Alimentos que devem ser consumidos com moderação, como carne bovina, peixe, frango, leite e derivados. Então, ele precisa de proteína, mas normalmente é proteína vegetal. E alimentos que devem ser evitados, como feijão, ervilha, refrigerante, embutido, por causa do teor de sódio, né? Bebidas alcoólicas, soja, chocolate. É bem mais difícil. O paciente com insuficiência renal é um paciente mais complicado de trabalhar nutricionalmente com ele. Tá. Isso são as recomendações da hemodiálise, tá? Então, da fase de diálise. Quando vai lá, filtra o sangue, coloca de novo. Então, aquela máquina que você fica 4, 5 horas, de 3 vezes, 4 vezes por semana, você vai lá fazer essa hemodiálise. Normalmente, né, no hospital ou numa clínica particular. Existe também a chamada diálise peritoneal. O que é a diálise peritoneal? É como se fosse, você observa ali a imagem, tá? Então, é introduzido cerca de 2 litros de diálise na barriga, né? No trato gastrointestinal daquele paciente que vai lá pro rim e ele vai fazer a filtração. Então, o paciente ele tá deitado, dormindo, eles vão colocar isso, faz em casa, tá? Então, ele vai utilizar essas bombinhas para fazer essa filtração. Então, durante o sono do paciente, ele vai ter essa filtração desse rim. É muito difícil o paciente que faz diálise em casa, tá? Eu não conheço nenhum, mas existem casos de artistas, casos assim, que tem maior condição socioeconômica para fazer diálise em casa, mas dá muita infecção,
E é perigoso, né? Porque ele não faz essa filtração, ela não é tão eficaz quanto a máquina de hemodiálise. Tá? Então existem essas duas recomendações. Basicamente é igual, tá? Você vai ver que a recomendação da hemodiálise como da diálise peritoneal permanecem iguais. Não muda nada, tá? Aqui, recomendação hídrica, tanto no caso de hemodiálise, tanto no caso de diálise peritoneal. A gente precisa ter o volume urinário desse paciente. Se o paciente ele não produz urina, então você vai ver lá na sonda daquele paciente. Meu paciente, prof, ele faz hemodiálise e ele não consegue fazer xixi. Você vai ver muito isso. Ele não consegue fazer xixi de jeito nenhum, ele não consegue fazer xixi. Eu preciso fazer a restrição de água para esse paciente, tá bom? Senão o rim dele vai piorar. Então a gente vai recomendar somente 500 ml por dia de água, somente isso. Ou se não, assim, prof, ele faz 1 litro de água por dia de xixi. Eu consigo ver ali pela sonda ou ele me informou. Então a gente vai adicionar 500 ml mais esse 1 litro de xixi, então a recomendação dele de água é 1.500, seja 1,5 litro de água por dia. Então a gente sempre precisa observar a urina dele, se ele está conseguindo fazer xixi ou não, a gente vai restringir água para ele. É importante restringir água para esse paciente, sim. É o único caso da nutrição que a gente restringe água. Então, por isso que vai ver muito em prova de concurso, muito em prova de residência, qualquer prova de prefeitura, algo assim. Então, o único caso de recomendação, de restrição de água é casos de insuficiência renal crônica. Importante. Aí, existe a fase não dialítica. Tá? Então, quando o paciente ele não faz hemodiálise, ele não faz diálise, mas ele tem uma insuficiência renal crônica. Então, pacientes idosos, já tenho 80 anos, nem quero mais fazer hemodiálise, né? Não quero ir a óbito, não, né? São teimosos, não quero, meu rim não funciona mesmo, mas eu não vou fazer nada, tá? Então, fase não dialítica, ele não faz nada. Nesses casos, quando ele não faz nada e ele tem insuficiência renal crônica, a gente restringe a proteína dele de 0,6 a 0,8, ou uma dieta vegetariana, ou uma dieta com 0,3 grama de quilo por dia, com suplementação de aminoácidos essenciais. Normalmente, uma dieta vegetariana ela é bem aceita nesses casos, né? Então, o mínimo possível de proteínas, mas as literaturas hoje elas trazem que de 0,6, então o mínimo de 0,6 a 0,8 é nessa faixa que a gente coloca o paciente de insuficiência renal crônica na fase não dialítica. A regra de bolsa ela permanece igual. Indicado também, mesma coisa que na hemodiálise, quem faz hemodiálise e diálise, restrição de sódio, restrição de fósforo na dieta, principalmente carnes, ali é a fotinha, né? Carne, salmão, ovos, leite, abacate, feijão, é super contraindicado nesses casos, então a gente precisa cuidar também. Existe a Sociedade Brasileira de Nefrologia, onde, caso tenha dúvidas, ali tem muito material legal, a Sociedade Brasileira de Nefrologia. Caso se interessem, gosto desse tema, né? Então, tentei trazer ele bem, pode ser que fique uma aula extensa, mas tentei trazer ele bem sucinto para você. Existe a Instituto Cristina Martins. Instituto Cristina Martins é um instituto onde tem a pós-graduação de 2 anos só de nutrição e doença renal. Então, em uma aula eu tentei trazer todo o conteúdo bem sucinto, mas essa aula é de 2, 3, 4 anos, ela demora muito tempo se for bem completa. Então, caso vocês tenham interesse, né, como vocês estão quase se formando, o Instituto Cristina Martins ele tem essa pós-graduação de nutrição e função renal. Aqui, tá? Eu vou fazer um exercício com você para você ver como faz, tá? Eu vou fazer só um. Então, paciente do sexo masculino, 63 anos, com insuficiência renal aguda. Então eu já sei. Insuficiência renal aguda devido a um trauma, tá? Então ele não faz hemodiálise, ele só por um curto período de tempo. Então, insuficiência renal aguda. O seu peso é de 74 quilos, né? O peso habitual que ele sempre relatou que teve. E ele tá internado com 70 quilos. Então, ele perdeu
4 quilos em uma semana. E ele tem uma altura de 1,72. Calcule TMB e JET. Prof, como é que faço isso? Então, você vai lá no AVA, coloquei faz um tempinho já, escrito Manual de Nutrição Clínica Uniarp. Sempre quando o paciente ele é hospitalizado, o paciente ele é doente, a gente vai utilizar Harris e Benedict, tá? Então, primeiro a gente faz o TMB. Então, se ele é um homem, ele vai utilizar esse TMB. Aqui. TMB, a taxa metabólica basal, é o primeiro cálculo que a gente vai fazer para esse paciente. Então, a gente vai fazer assim. Tá? Um homem... Então, o TMB dele... Deixa eu pôr aqui. TMB dele vai ser 66 mais 13,7 vezes o peso dele, que é... Cadê o peso dele? 70. Mais 5,0 vezes a altura, 1,72. Menos 6,8 vezes a idade, 63. Então, a gente vai fazer esse cálculo e esse cálculo vai me dar um TMB, certo? TMB em quilocaloria. Depois, você vai fazer o gasto energético total, quanto ele precisa para você fazer um cardápio, né? Então, você vai pegar aqui o JET dele, tá? Então, como que faz o JET? O JET é o TMB. Então, é o TMB vezes o fator injúria. O fator injúria é o fator da doença. Então, se ele tem insuficiência renal, então a gente vai fazer um JET de 1,3. Aí, multiplica esse valor por 1,3, vai dar o JET. Tá? Então, você já sabe o TMB, você já sabe o JET. Aí, você vai fazer também a regra de bolso, de 25 a 30. Aí, você vai fazer a quantidade de proteína, vai dar de 1,2, lembra? 1,2. Aí você vai fazer a recomendação hídrica. Paciente com insuficiência renal aguda não tem restrição de água, só na fase crônica, tá? Então, você vai fazer... E as recomendações nutricionais. Então, a gente vai fazer uma dieta hiperproteica. Então, tudo que você vai realizar para esse paciente que você acha que é pertinente à nutrição. Você vai fazer isso nos outros casos ali também. Insuficiência renal crônica. Então, a gente já sabe que a insuficiência renal crônica, ela tem diferença de proteína, a recomendação hídrica dela é diferente, então eu vou dar mais tempo de prazo para você tentar resolver, e qualquer dúvida você me chama, tá bom?